prazer de receber agora aqui no estúdio. Vamos trazer aqui o Rafael, vai conversar com a gente. Já, inclusive, recebemos a informação, Rafael Faria, né? Ele que é palestrante, vai conversar com a gente sobre o Congresso Nacional da Pestalozzi, que acontece nos dias de 13 a 15 de outubro. Ou seja, é um trabalho que desenvolve bastante. Ele é auditor fiscal do trabalho do Rio Grande do Sul. Rafael, para mim é um prazer te receber. Gostaria que você falasse qual será o tema de sua palestra, né? Já tive a informação que você vai ter mais de uma oportunidade de conversar com o público em temas variados, não é isso? Bom dia. Sim, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, né? Até sobre esse assunto que me é muito caro. Eu vou falar sobre a fiscalização das cotas para pessoas com deficiências nas grandes empresas. Toda empresa com 100 ou mais trabalhadores, ela é obrigada a manter de 2 a 5% de trabalhadores com deficiência contratados. E se não existe essa lei, se não existe essa fiscalização, infelizmente as pessoas com deficiência não têm a oportunidade de mostrar o seu potencial. Que é o que aconteceu comigo, né? Eu me formei em engenharia de materiais lá em 2009, fui procurar uma oportunidade de emprego. Quando descobriam que eu tinha deficiência visual, todas as portas se fechavam. Não importava o meu potencial, minha capacidade, eles tinham o preconceito, a preconcepção de que eu, por ter deficiência visual, não poderia ser. E não davam essa oportunidade. Eu venho hoje justamente falar com as empresas que são fiscalizadas da região sobre como contratar as pessoas com deficiências, que sim, é possível, primeiro, desfazer essa imagem de que as pessoas com deficiência não podem, né? Na verdade, as empresas, elas precisam não só procurar aquelas pessoas com deficiência que elas acham que podem trabalhar na empresa. A empresa, ela tem que mudar, a empresa tem que se tornar mais acessível para receber outros tipos de pessoas com deficiência. Então, existem aqui em Alagoas muitas e muitas pessoas com deficiência buscando emprego e não conseguindo. Porque as empresas estão só procurando aquelas com uma deficiência mais leve. Mas a gente está na hora de sensibilizar os gestores, os colegas de trabalho, mudar os espaços dentro das empresas para que elas se adequem, né? Para receber todo tipo de pessoa. Essa lei de cota que hoje existe, isso tem sido respeitado, Rafael, pelas empresas? Pergunto isso porque nós nos deparamos com muitas reclamações de atos preconceituosos com as pessoas, nas pessoas com deficiência. Isso existe mesmo, essa condição do cumprimento da lei de cotas? Olha, infelizmente no Brasil não basta ter uma lei. Tem que ter uma segunda lei mandando a lei ser cumprida, basicamente, né? Então a lei de cotas, ela existe desde 91. Mas a fiscalização sistemática, ela ocorre desde 2009 aproximadamente, pela fiscalização do trabalho. E a gente vê que desde esse período muita coisa cresceu. Bom, é só vocês verem, né? Antigamente não se falava sobre a possibilidade das pessoas com deficiência trabalharem. Agora a gente vai no mercado e as pessoas com deficiência estão ali trabalhando, né? Já é uma realidade. A gente passou no ponto de como fazer isso acontecer, né? Mas, infelizmente, né, precisa de uma fiscalização em cima, senão as empresas naturalmente não cumprem a sua obrigação. Você é auditor fiscal do trabalho no Rio Grande do Sul, não é isso? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas dificuldades que você teve que enfrentar diante de uma ideia preconceituosa mesmo, esbarrando em vários obstáculos, por ser hoje um deficiente, né, por ter uma condição de deficiência visual. Bom, tu falou de obstáculos, barreiras, é justamente esse termo que a gente utiliza, né? Para quando a gente vai fazer uma acessibilidade, a gente tem que enfrentar uma série de barreiras. Algumas barreiras são arquitetônicas, né? Uma rampa, uma escada, né? Que um cadeirante não consegue passar. Algumas são de comunicação, tem que ter o braille, ou tem que ter no computador, ou tem que ter libras para o surdo. A pior barreira, a mais difícil de transpassar, é a barreira das atitudes, que é justamente tu não dar o valor do outro. Né? Eu não gosto daquele discurso da ameaça. Ninguém está livre de um dia se tornar deficiente. Isso é verdade. Tu tem que pensar nisso também. Mas tu tem que pensar no outro. Não pensar se eu um dia ficar cadeirante, se eu um dia ficar cego, se eu um dia ficar surdo. A gente tem que pensar no nosso igual, sim, que ele também tem direito, como todo mundo. Então, assim, eu me formado como engenheiro, com uma facilidade de comunicação, com ótimas notas, não conseguia emprego. Porque eles sequer sabiam como é que um deficiente visual usava o computador. Tive que prestar concurso público, porque no concurso público, se a prova tiver as acessibilidades, eu tenho que lutar contra uma prova, e não contra um preconceito de uma pessoa. E graças a muito estudo, eu passei nessa prova, me tornei auditor fiscal do trabalho, e justamente estou do outro lado, fiscalizando as empresas, para trazer oportunidade para pessoas como eu que não tiveram, por falta de um olhar das potencialidades.
Muitas empresas, quando olham o deficiente, só veem o que ele não consegue fazer e não olham o que ele consegue fazer. Eu, como auditor, tenho deficiência visual, embora seja engenheiro, tenha especialização em segurança do trabalho, eu não sou colocado para fiscalizar uma obra de construção civil para sozinho ver atributos de segurança dos trabalhadores. Não consigo fazer. Mas tem um monte de outras coisas que eu consigo fazer dentro da fiscalização. Então, quando uma empresa vai contratar um deficiente, ela não tem que pensar o que ele não pode fazer. Certo. Ao contrário, claro que ele não consegue fazer tudo. Por definição, não consegue. Uma pessoa com deficiência é alguém que não consegue fazer tudo. Mas ele consegue fazer um monte e ele tem um direito ao trabalho. Então, é esse olhar que tem que dar. Peraí, mas o que ele consegue fazer? E é para isso que ele vai ser contratado. Rafael, a respeito da sua vinda para Maceió para participar do Congresso Nacional da Pestalozzi, eu gostaria que você falasse a tua ideia mesmo nessa palestra, ministrando, falar da tua história de vida, da tua superação e motivar as pessoas, passar também uma mensagem para que no Nordeste as pessoas passem a tratar com mais carinho esses casos, já que muitos nordestinos eles são tratados da pior maneira possível, essas pessoas que sofrem com deficiência, por exemplo. Olha, eu acho que eu tenho várias metas, né? Eu vou falar com públicos diferentes, com os aprendizes com deficiência intelectual que estão tendo a primeira oportunidade. É um discurso mais motivacional, mas mostrar que tu pode muito mais do que tu sabe que pode. Para as empresas é mostrar esse olhar da responsabilidade e uma questão mais técnica. E tem uma terceira questão que eu acho muito importante, porque o Rio Grande do Sul, ele iniciou como vanguardista na inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Certo. Lá em torno de 20% dos deficientes contratados são deficientes intelectuais. E aqui em Alagoas é menos de 4%. Então, e na média do Brasil é em torno de 9% a 10%. Ou seja, em Alagoas está acontecendo esse processo já faz uns 2 anos e tem muito a crescer para que as deficiências intelectuais também possam trabalhar. E esse evento das Pestalozzi, a aprendizagem para as pessoas com deficiência intelectual, são muito importantes para que se haja essa troca. E aqui Alagoas continue esse processo que começou há pouco tempo. Rafael, eu gostaria que você, agradecer a sua participação, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, tá? Parabéns, inclusive, pela persistência, pela perseverança. Você tinha razões de sobra para poder se manter numa zona de conforto, como muita gente, até pela opressão mesmo da sociedade. E você conseguiu superar esses obstáculos. Para nós é um exemplo, para mim é uma satisfação muito grande te receber aqui. E eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar a sua mensagem para o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço. A mensagem é o direito ao trabalho, né? Embora a gente esteja num momento difícil, com bastante desemprego, para as pessoas com deficiência, o trabalho é o momento que coloca elas em igualdade com as demais pessoas. Quando aquelas pessoas com deficiência que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar passam a trabalhar, elas se veem como iguais. Muita gente deixou de ser corcunda simplesmente porque adquiriu autoestima quando começou a trabalhar. Então, a oportunidade de saber que as pessoas não conseguem fazer tudo, que vão precisar de adaptação, mas elas têm um direito básico, que é de todo mundo, que é o direito à dignidade. E a dignidade, muitas vezes, se consegue com a oportunidade de trabalho. Não vai fazer tudo? Não, mas tem o direito de trabalhar, ganhar o seu salário e mostrar o que pode fazer. E reforçando o chamamento, né, para o Congresso da Pestalozzi, que é até amanhã, né, Rafael? Isso, o Congresso vai até amanhã, a abertura está acontecendo hoje, embora já tenha começado ontem. Começa agora às 10 da manhã, inclusive estou saindo daqui, estou indo direto para lá. Muito obrigado, Rafael Faria. Ele que nos deu a honra de conversar conosco aqui no TV Mar News, né, rapaz? Figura bacana que conversou com a gente aqui e que trouxe